Era um processo que começou no final da década de 80, do Japão levar mão de obra de descendentes para o Japão, descendentes japoneses. Meu avô é japonês, veio para o Brasil, sei lá, com um ano. E aí o Japão teve esse processo de volta dos descendentes para poder aumentar a mão de obra. E para minha família era uma oportunidade. Minha mãe não tem ensino médio, ensino fundamental, meu pai também. E aí minha mãe trabalhava no mercado, ela falou assim, ó, não tenho aqui, não tenho perspectiva nenhuma de futuro, é uma oportunidade que apareceu para ela. Ela abraçou e foi. Aí ela veio, buscou a família e levou. Eu fui para trabalhar. Eu trabalhava com comprar de fábrica, trabalhei em tecelagem, logo quando eu cheguei. E aí depois eu mudei para a fábrica de autopeças. Trabalhei boa parte, 10 anos ali em autopeças. E aproveitou esse tempo que ficou lá no Japão? Aproveitou bem? Aproveitei, assim, o tempo que eu fiquei lá eu sempre tive, acho que um pouco pela educação do meu pai, sempre guardei, poupei dinheiro. Então desde de novo, até os 18, até antes de eu casar, eu dava todo o meu dinheiro pro meu pai. Então ficava ali com um pouquinho para gastar, não tinha necessidade também, né? E aí ajudei meus pais a fazerem um patrimônio, assim, para melhorar de vida, ter uma casa própria e tal. E aí quando eu casei em 2003. Aí eu comecei, 2002 para 2003, aí eu comecei a fazer a minha vida da minha esposa, né? E aí foi daí pra frente que eu fiz o meu pé de meia, digamos assim. Então o tempo que eu fiquei lá, essa oportunidade eu aproveitei para ter uma casa própria. Casou lá no Japão? Não, eu vim no Brasil, casei, levou ela. Tá certo. E aí voltou pro Brasil, e aí já o Rafa convenceu você a estudar? Convenceu, aí eu caí nesse mundo de concurso, cara. E aí quando eu não passei na PM, e assim, acho que tudo na vida tem um motivo, e eu só tive aquele estalo assim, falei, cara, é possível, eu posso passar na Polícia Federal, por exemplo, e que eu não sabia nem o que era Sim. Até então. E aí eu comecei a estudar e acabou que no primeiro ano, 2010, a primeira aprovação que eu obtive foi no final de 2010, 8, 9 meses depois do início dos estudos, foi na Polícia Civil de Santa Catarina. Aí eu passei bem colocado, o Christian, a gente falou, caramba, começou a dar certo. E aí depois, que até me perguntaram na mansão hoje, quando que chega um momento que você começa a passar, parece que a bagagem ficou tão, que qualquer concurso que você faz, você consegue ir bem. Eu falei assim, cara, foi praticamente 1 ano e meio, começando do zero. 1 ano e meio depois eu já estava nessa fase que aí em 2011 passei no TRF, primeira região, aí passei na CETRANS, passei... Mas aí, esse TRF, você passou com a bagagem que você tinha ou você ajudou especificamente para ele? Não, eu estudava só para a polícia. Na época, né, os editais eram muito parecidos, PF, PRF, TP. Nossa turma sempre foi nesse sentido. E eu nunca parei para estudar para o tribunal. Eu fui fazer a prova porque eu olhei assim, cargo, segurança e transporte. Porra, a gente brinca dentro do meu guarda-chuva, boa parte do edital tá ali que eu estudo. FCC, uma banca muda, vou ter que fazer ali uma adaptação em português. E as matérias lá, que são específicas do cargo, eu estudo na semana. Noções de mecânica, tipo umas paradas assim. E eu fui fazer, ficou eu e o Jonathan, o Baldwin estudava comigo. Ele foi o 11º, eu fui o 13º, eu acho, colocado. Só que era cadastro de reserva, o TRF não chama muito, eles chamaram 3 ou 4 pessoas só. E até hoje? Até aí, nem nunca mais olhei. Se você tem dificuldade em se concentrar, existe uma solução natural e aprovada pela Anvisa que pode te ajudar a ter melhores resultados nos seus estudos. Clique no link abaixo e saiba mais.